Você não deve começar a estudar para esse novo concurso dos Correios sem antes saber de todas essas informações que eu vou passar nesse vídeo para você. Eu deixei separadinho aqui as 7 principais dúvidas que eu recebo todo santo dia nas minhas redes sociais para poder falar para você quais são as informações fundamentais que você precisa saber antes mesmo de começar a estudar para esse novo concurso dos Correios. Então, se o assunto do vídeo te interessou, por favor, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva nesse canal, acionando o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. Bem, então bora lá sem perder muito tempo. Primeira informação que eu tenho para poder passar para você. Teremos vagas apenas para carteiros? Então, isso daí foi uma dúvida muito grande que surgiu aí nas redes sociais nas últimas semanas. Por quê? Porque o atual presidente dos Correios, o senhor Fabiano Silva, participou de uma entrevista lá no SBT News para falar um pouquinho mais sobre a abertura desse novo certame. E lá nessa entrevista, parece que ele deixou meio que entre linhas quais seriam as atividades, dos agentes dos Correios abordadas nesse próximo concurso. Ele falou especificamente do carteiro. E muitas pessoas falaram assim: Eduardo, é verdade que vai ter concurso só para carteiro? Porque o presidente dos Correios falou que vai ter só para carteiro. Eu não vi de verdade ele falar que vai ter apenas para carteiro, somente para carteiro, só para carteiro. Ele não falou isso, ele mencionou a atividade de carteiro. Só que muitos candidatos, como são desesperados, ou estão iniciando agora e não entendem nada de concurso público, deduziu que vai ter apenas para carteiro. Deixa eu te falar uma coisa. O carteiro faz parte de uma das atividades do agente dos Correios. Então, quem são os agentes dos Correios? São os carteiros, os atendentes e os suportes. Essas 3 atividades estão debaixo do guarda-chuva do agente dos Correios. Então, o concurso de nível médio para os Correios vai ser para agente dos Correios. E aqui embaixo do agente dos Correios está o carteiro, o atendente e o suporte. O presidente Fabiano Silva citou o carteiro. Não quer dizer que vai ter apenas para carteiro, sacou? Ah, Eduardo, mas será que vai ter mesmo para atendente e suporte? Pessoal, pode ser que tenha apenas para carteiro só. Mas e aí, não tem jeito, a gente vai ter que esperar o edital sair. Pode ser que tenha apenas para atendente, pode ser que tenha apenas para suporte, pode ser que tenha para os 3. Eu acredito que será para as 3 atividades que são agentes dos Correios. Mas quando é que a gente vai saber com 100% de certeza quais são as atividades, ofertadas nesse próximo edital? Simples, apenas quando o edital for publicado. Antes disso, tudo é muita especulação ainda. Segunda informação importante que eu tenho para poder passar para você. Qual é a jornada de trabalho nos Correios? Isso daqui também gera muita dúvida entre vocês candidatos. Vamos lá. Na teoria, são 44 horas semanais de segunda a sábado, tá bom? Quando você entrar nos Correios, você assinar o seu contrato de trabalho, você vai ver lá, 44 horas semanais, beleza? Isso na teoria, porque na prática são 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. Existem alguns funcionários bem pontuais que trabalham 4 horas a mais aos sábados, tá? E claro, eles vão receber um pouco mais por causa disso. Mas pode colocar na sua cabeça, em via de regra geral, vão ser 40 horas semanais de segunda a sexta-feira. Quais são as matérias que você deve estudar para fazer esse novo concurso dos Correios? Eu acho que essa daí também é uma das grandes dúvidas para quem tá começando, engateando aí os estudos. Vamos lá. Primeira coisa, você deve tomar como referência o último edital de 2011, que foi cobrado apenas 3 matérias: português, matemática e informática. Essas matérias você não pode de jeito nenhum abrir mão. Você tem que estudar português, matemática e informática. Mas agora, você deve incluir novas disciplinas? Pode ser que você inclua aí um código de ética dos Correios, que provavelmente nós teremos nesse novo concurso. Você incluir uma redação, Eduardo, mas pode cair redação? Claro que pode cair redação. E redação sempre é bom você estar estudando, praticando, para fazer inclusive outras provas de concurso público. Outra coisa que você pode encaixar também é uma atualidade ou conhecimentos gerais, Então é muito disseminado em vários concursos públicos cair essa disciplina de atualidades. Agora toma muito cuidado. Por quê? Eu já vi alguns influenciadores falando para você estudar, por exemplo, Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Aí eu fico pensando assim, calma aí. A Lei 8.112 de 90 é um tópico de direito administrativo, está debaixo do guarda-chuva do direito administrativo, ele rege o Estatuto dos Servidores Públicos Federais.
Quando você entrar para os Correios, você vai ser no regime CLT, que não tem nada a ver com o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Então, quando você for um funcionário dos Correios, seja um carteiro, um atendente ou um profissional da área de suporte, você não vai ter um regimento na Lei 8.112, e sim na CLT. Agora eu fico pensando, por que eu vou estudar isso se o meu regimento de trabalho está aqui dentro? Você entendeu? Não tem sentido. E eu já vi vários influenciadores falando para você estudar a Lei 8.112 de 90. Toma cuidado, ó, presta atenção, toma cuidado, porque senão você vai estar estudando um monte de coisa que nem sonha em cair na sua prova. Aí você vai estar gastando seu tempo, o seu dinheiro, comprando curso que tem conteúdo a mais e vai dar ruim esse negócio. Então, o que eu indico para você? Estude português, matemática e informática, pode incluir um código de ética dos Correios, um raciocínio lógico, uma atualidades e também uma redação. Eu acho que estudando isso, você já está bem encaminhado para fazer essa prova dos Correios. Outra informação importante, Eduardo, menor de idade pode prestar o concurso dos Correios? Resposta, sim, sem problema nenhum. Então seu filho, seu sobrinho, seu primo, que tem 15, 16, 17 anos, pode prestar esse concurso sem nenhum tipo de problema. O que pode acontecer é o seguinte: quando você fizer a prova, você for aprovado nesse concurso e chegar no dia, ó, presta atenção, tem que ser no dia que você vai assinar o seu contrato de trabalho, entregar toda a documentação, nesse dia você tem que comprovar que você concluiu o ensino médio e também é maior de 18 anos, tá bom? Mas é no dia da contratação e não no dia da prova. Outra dúvida muito recorrente. Eduardo, qual é a documentação necessária que eu preciso ter em mãos no dia que eu for assinar o meu contrato de trabalho nos Correios? Então, em via de regra geral, as instituições públicas, através do setor de recursos humanos, vai entregar para você uma lista de documentos que você precisa providenciar para poder fechar aí o seu contrato de trabalho com os Correios. Dentro dessa lista existem documentos padrões que você já tem que ir aí, ó, providenciando para você não ter dor de cabeça lá na frente. Como, por exemplo, RG, CPF, título de eleitor, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de endereço, reservista, né, da dispensa militar apenas para os homens, cartão de vacinação, enfim, tem alguns documentos que já são padrões e que você precisa já ter em mãos. E claro, obviamente, né, a sua carteira de trabalho. E muita gente tem dúvida, né? Eduardo, pode ser carteira de trabalho digital ou tem que ser aquela impressa mesmo? Cara, ainda a gente não sabe, né? Vai ter que decidir isso aí com recursos humanos, porque na época, em 2011, no último concurso dos Correios, não tinha ainda a carteira de trabalho digital. Agora a gente está passando por uma nova modificação aí do nosso universo digital, mas provavelmente deve aceitar também. Mas enfim, existem documentos padrões que você já tem que ir providenciando. Caso os Correios precisem de novos documentos, os Correios pediu o antecedentes criminais, então você vai ter que providenciar mais esse documento, né, para ver se você não cometeu nenhum crime, nenhum delito aí na sua vida. Tô dando um exemplo aqui, tá? Mas existem outros documentos que eles podem também exigir para vocês. Mas, em via de regra geral, essa listinha aí vai ser entregue para você pelos recursos humanos quando você começar aí a assinar o seu contrato de trabalho nos Correios. Outra dúvida que eu recebo muito também é como você consegue mudar de cargo nos Correios. Bora lá. Eu estou falando aqui especificamente do cargo de agente dos Correios. Lembrando que o agente dos Correios pode ser tanto carteiro, o atendente ou o profissional da atividade de suporte, beleza? Você não vai mudar de cargo, o que você vai mudar é de função. Por exemplo, você foi lá, fez a prova dos Correios como atendente comercial, beleza? Tá trabalhando como atendente e surgiu uma oportunidade para ser supervisor nível 1 nos Correios. Então, essa oportunidade surgiu, você tem as qualificações e foi lá e começou a ser um supervisor nível 1 nos Correios. Você não vai deixar de ser um agente dos Correios. Não, Eduardo? Não, porque você está mudando apenas a sua função e não o seu cargo, tá? Presta bastante atenção, porque tem muita gente com dúvida em relação a isso. Quando você mudar, por exemplo, de agente dos Correios como atendente, tá? Pode ser o suporte, pode ser o carteiro também, e for um supervisor nível 1. Você não está mudando de cargo, e sim de função. Você pode também, através daqui, ó, do supervisor nível 1, né, passando por 2, por 3, e lá na frente se tornar um gerente também dos Correios. Então você é agente dos Correios que mudou a sua função e não o seu cargo para supervisor e depois
passou para gerência. Então o que acontece muito aqui é a mudança de função e não de cargo. Tanto é que lá na frente, por exemplo, você é um gerente dos Correios, só que você não quer mais essa gerência, aí nem a supervisão, você quer voltar para agente dos Correios lá e trabalhar como atendente. Você pode sem problema nenhum. Isso acontece com o suporte, com o OTT e também com o carteiro, tá bom? Então, por exemplo, você é um carteiro motorizado e teve a oportunidade para passar para supervisor. Então você vai lá, fica na supervisão, você fala assim, cara, quer saber de uma coisa? Tô de saco cheio de supervisão, quero voltar a pilotar minha moto como carteiro motorizado na rua. Você volta sem problema nenhum, porque você jamais vai deixar de ser um agente dos Correios. Então não existe a mudança de cargo, e sim de função, que são coisas totalmente diferentes. E a última informação, mas não menos importante, que você precisa saber antes de começar a estudar para esse novo concurso dos Correios é qual é o salário, né, quando você for um agente dos Correios. Então presta bastante atenção. Salário base nos Correios tá por volta de R$ 2.429, tá? Isso é o salário base que vai estar lá no seu contrato de trabalho, registrado na sua carteira de trabalho profissional, beleza? Só que dentro dos Correios, além do salário base, existem muitos outros benefícios. Dentre eles, por exemplo, tem um auxílio à alimentação que você vai ganhar por volta de R$ 1.300 a R$ 1.500, que atrelado ao seu salário base, você vai ganhar por volta de R$ 4.000. Existem outros benefícios? Sim, como por exemplo, para você que vai ser atendente, tem, eu acho que salvo engano, 15% de adicional de quebra de caixa. Para você que vai ser um carteiro motorizado, tem mais 30% de adicional. Para você que vai ser um carteiro motorizado, que vai pilotar motocicleta, além dos 30% de adicional, você vai ganhar mais 30% de periculosidade, que tudo isso unido, né, fazendo aí uma junção, você vai ganhar por volta de R$ 4.000 a R$ 4.500. Mas Eduardo, eu vou receber, por exemplo, o vale alimentação em dinheiro na minha conta? De jeito nenhum, você vai receber um cartão alimentação. Então isso não é dinheiro. Para pensar comigo, se você fosse receber R$ 4.000 líquido na sua conta, dinheiro lá depositado na sua continha lá no banco, tá? Você não teria que tirar dinheiro daqui para poder comprar comida? Para poder alimentar a sua família? Claro, né, Eduardo? Então, qual que é a diferença? Você vai estar recebendo aqui num cartão, né, de alimentação de R$ 1.300 a R$ 1.500 todos os meses ali para você gastar. Inclusive, presta atenção, isso daqui é cumulativo. Se você não quiser gastar nada aqui, ele vai acumulando. R$ 1.500, mais R$ 1.500, R$ 3.000, depois R$ 4.500. Inclusive, eu conversei com um carteiro muito amigo meu esses dias atrás. Ele falou assim que tem uma funcionária lá que tem mais de 20 anos nos Correios e ela já tem acumulado mais de R$ 20.000 só no cartão alimentação. Você acredita? Mais de R$ 20.000 e ela não compra comida porque ela mora sozinha, né? Não tem filho, marido e vai lá comprando só o mínimo mesmo para poder se alimentar. Mas enfim, então se a gente pegar o salário base mais os benefícios, você vai ganhar por volta de R$ 4.000 a R$ 4.500 todos os meses. E se você já estuda ou vai começar a estudar agora para esse próximo concurso dos Correios, eu vou te convidar a conhecer o nosso Projeto Correios 2024, onde você vai ter um curso completo e 100% atualizado com tudo aquilo que é cobrado na sua prova. Dentro do nosso projeto, você vai ter, além de toda a teoria, você vai ter curso de resolução de questões, curso de redação, planilha automatizada, cronograma completo em PDF, mentorias mensais até a data da prova, simulados e muito mais. Ah, detalhe bem importante. Todos vocês que fecharem conosco o nosso projeto, você vai receber aí na sua casa de forma gratuita esse livro aqui com mais de 900 questões comentadas em vídeo, tá bom? Então para você conhecer um pouco mais do nosso projeto é muito simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale muito a pena você conferir.